Bom dia, mulheres governantes femininas, mulheres sábias. Como que vocês estão? Sejam todas bem-vindas para mais uma live que vai edificar a sua vida, vai edificar o seu casamento com sabedoria e propósito. Hoje, 30 de setembro de 2025, estamos no último dia do mês de setembro. Como está passando rápido! Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, Deus abençoe teus planos, Deus abençoe teus negócios, teus sonhos, que tudo aquilo que você colocar à mão seja muito abençoado e muito próspero. Sejam todas bem-vindas. Kati, um beijo, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Um beijo para os guri, para Maria Luísa. Um beijão, Deus abençoe você nessa nova fase, nesse novo tempo. Estou com saudades de você. E hoje, mulheres, então, nós vamos falar sobre um assunto que é os frutos do Espírito. Como vamos aplicar no dia a dia os frutos do Espírito no nosso casamento. Sabemos que vivemos dias desafiadores, dias intensos, de uma rotina muito corrida, de uma rotina muito desafiadora e muitas vezes a vida está sendo vivida no automático. Só que nós precisamos ser sábias, buscar a sabedoria do alto para respirar, aprender a respirar e parar nesses dias. Bom dia, Érica, minha irmã amada, seja bem-vinda. Bom dia, Elis, um beijo. A Dina te ama muito, minha preciosa. E bom dia para você, mulher que está chegando agora. Bom dia para você que está em casa, que está fazendo o teu almoço. Você que está, talvez, organizando a casa, limpando a sua casa. Você que está no trabalho. Você que está no trânsito. Você que está buscando o filho na escola. Sejam todas bem-vindas. Você é alcançada nesse dia pela graça, pela misericórdia e pelo amor que vem do céu. Deus abençoe. E antes de mais nada, antes de iniciar essa live, eu quero orar e consagrar tudo aquilo que eu vou falar, tudo aquilo que você vai receber. Vamos consagrar ao Senhor, porque só Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E o Espírito Santo pode fazer com que penetre no teu coração e venha trazer transformação em atitudes, no seu comportamento, no seu dia a dia. Vamos orar então? Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Papai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que não têm fim, que se renovam nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. E diante de Ti, Senhor, eu coloco essa live, diante de Ti eu coloco todas as mulheres que vão estar ouvindo essa live. Pai, que venha penetrar a Tua palavra, Pai, e trazer transformação na vida delas, no casamento delas, e que elas sejam muito abençoadas, tudo aquilo que elas colocarem à mão, que elas sejam abençoadas por Ti, Pai. Em nome de Jesus eu consagro tudo a Ti, toda honra e toda glória, todo louvor, pertence a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Obrigado, Senhor, então, por esse dia. Eu estou aqui muito feliz para fazer mais uma live, então. Abra sua Bíblia, se você tem aí, em Gálatas. Hoje vamos falar dos frutos do Espírito, como aplicar os frutos do Espírito no nosso casamento. Eu ainda não tinha... O Senhor não tinha falado no meu coração sobre qual seria o tema dessa live. E aí hoje pela manhã, orando, fazendo meu devocional, eu acordo antes do nascer do sol, e o Senhor colocou isso no meu coração, fruto do Espírito, como aplicar os frutos do Espírito. E aí eu fui rapidamente, peguei a Bíblia, peguei meu caderno e comecei a anotar, né, aquilo o entendimento que o Espírito Santo me deu. E eu quero trazer aqui para vocês, como eu sempre falo, meus 5 pães e 2 peixinhos, e que estou sendo obediente ao meu propósito, ao meu chamado, que é edificar com sabedoria e propósito a vida das mulheres. E para iniciar, então, vamos abrir a Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23, que fala: os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Quais desses, mulheres, você precisa aplicar no teu dia a dia, no teu casamento? Eu quero aqui, com muita humildade e vulnerabilidade, dizer que eu, Dani, preciso de todos para eu aplicar no meu casamento todos os dias. Ninguém aqui está pronta, ninguém aqui nasce sabendo. A vida ela é feita de processos e nós precisamos viver e aceitar os nossos processos a cada novo dia. Então, assim, vamos pensar que os frutos do Espírito é como se fossem sementes no nosso casamento. E eu escolho o que plantar no meu casamento todos os dias. Eu tenho o livre-arbítrio, você, mulher, tem o livre-arbítrio. Então, em todo o tempo, nós estamos tomando decisões. Em todo o tempo, nós estamos plantando sementes, sejam boas ou não tão boas assim. Mas a semente, eu escolho plantar. Só que eu preciso entender que a colheita, ela vem. E a colheita, se eu não plantei sementes boas de edificação, de sabedoria, a colheita não vai ser tão boa assim. Então, nós temos que ter a consciência, mulheres, que nós precisamos praticar os frutos do Espírito no nosso casamento a cada novo dia. E aqui vamos começar sobre o amor. Você pode me perguntar, Dani, de que forma eu posso aplicar o fruto do Espírito chamado amor no meu casamento? Eu vou deixar aqui uma dica prática para você. Porque o amor, ele é uma decisão. O amor, ele é um verbo. O amor, ele é uma ação. Então, eu decido amar todos os dias. Você precisa decidir amar todos os dias. É todos os dias. E nem todos os dias, mulheres, nós vamos estar motivadas para isso. Mas todos os dias nós precisamos estar disciplinadas. Então, assim, se eu não tenho vontade, eu vou fazer mesmo sem vontade. Porque eu vou colocar a disciplina antes de qualquer motivação na minha vida. Então, para praticar o amor, o que eu posso fazer? Demonstrar gestos simples, detalhes, diariamente para o teu marido. De que forma, Dani? Elogiando, abraçando, beijando, dando atenção. Mulheres, acreditem em mim, prestem atenção. O homem, ele é movido por elogio. O homem, ele é movido pela mulher que o admira. Então, quanto mais você elogiar o seu esposo, quanto mais você comunicar a ele que você o admira, ele vai ter muito mais forças para guerrear o mundo lá fora. Para ter forças para enfrentar os desafios lá fora. O homem, para ele ter assim entusiasmo na vida, ele precisa ser respeitado. Ele precisa ter a convicção de que a mulher dele respeita ele e que a mulher também elogia ele. Então, assim, como que você vai demonstrar o amor? Elogiando, admirando, dando atenção. Quando o marido chega em casa, muitas vezes a gente está tão atarefada, tão sobrecarregada, com tantas coisas para fazer, que não para olhar olho no olho. Não para fazer o V0. E isso é muito importante para o relacionamento. São pequenas doses de amor diária que vai fazer com que o casamento seja ajustado, alinhado, para andar em unidade. Então vamos lá. O amor, ele precisa ser, sim, mulheres, de uma forma sacrificial. Mesmo quando você não receber na hora algo em troca. Decida você fazer por você. Decida você fazer sem querer receber nada em troca. Esse é o amor sacrificial que o Senhor demonstrou para nós na cruz do Calvário. E você pode falar assim, ai, Dani, eu tô cansada, é tudo pra mim, eu não aguento mais, eu não tenho retorno. Então, assim, faça sem criar expectativa. Faça como se fosse para Deus. Sem você criar expectativa nenhuma. Lance toda a tua expectativa aos pés do Senhor. Então, assim, o amor, ele é uma decisão. E ele precisa ser diariamente colocado em prática. Não adianta só você falar por falar. Precisa ter atitudes genuínas de amor. Aqui eu coloquei apenas alguns exemplos, mas você conhece muito bem o seu esposo. Então você pode colocar em atitudes outras estratégias para você edificar com sabedoria o teu casamento. Com amor. Então, número 1, o amor. O fruto do Espírito número 2, a alegria. Como aplicar no casamento?
é necessário você cultivar bons momentos juntos. Mulheres, mas esses bons momentos juntos precisa trazer o quê? Leveza. Nós, mulheres, trazemos a leveza para o nosso casamento. Nós, mulheres, trazemos a sabedoria que edifica para o nosso marido. De que forma que você vai trazer leveza? Sorrindo. O sorriso, quando o homem ele olha para a mulher e ele vê esse sorriso, ele já vai receber essa frequência, já vai receber essa leveza. Então, sorria mais. Não precisa, talvez, você falar nada, mas quando o teu marido te chama para alguma coisa, sorria. Não custa nada. Dá um sorriso. Daqui a pouco, tá em momento ali, vocês dois, dá gargalhadas, dá risada. Isso é muito feminino. O sorriso é da mulher feminina. E a mulher feminina, ela carrega essa leveza. Ela carrega essa doçura. Através do quê? Do sorriso. Então, você pode expressar alegria através do sorriso. Vamos lá. Você pode também expressar a alegria no seu casamento fazendo um passeio simples. Dar uma volta na quadra de mão dadas, sair para desfrutar do pôr do sol, daqui a pouco parar um momento, olho no olho, né? Aqui no sul a gente toma muito chimarrão, esperar o marido quando chega em casa do trabalho com um chimarrão pronto, é você estar alegre, demonstrando essa alegria no teu casamento. Você pode, assim, para demonstrar alegria, escolher falar mais das bênçãos do que das dificuldades do dia a dia. Porque assim, mulheres, dificuldades todas nós temos. Dificuldades vai bater na nossa porta todos os dias, em todo o tempo. Mas é uma escolha nós falarmos elas ou não. Então, assim, isso é sabedoria. Decida ser alegre. Então, o que eu vou trazer, assim, o principal para você, sorria mais. Dá esse sorriso, solta esse sorriso aí, chega de cara carrancuda, chega de ser mimizenta, chega de ser rabugenta, de ser crítica demais. Não vai edificar em nada. Não vai alcançar um novo nível do teu casamento se você continuar assim. Combinado? Então, vamos lá. Sorria mais. Outra, o fruto do Espírito. Como que eu vou aplicar? A paz. Também a Bíblia fala da paz que excede todo entendimento. Mas como que eu vou colocar em prática essa paz se talvez eu ainda não viva essa paz dentro de mim? Então, mulheres, eu preciso viver essa paz dentro do meu coração, porque eu só vou conseguir exalar fora aquilo que eu já tenho dentro de mim. E para você ter paz, a primeira dica prática que eu deixo aqui para você é para você evitar discussões desnecessárias com o teu marido. Porque, mulheres, é tão fácil nós cairmos na armadilha da discussão. É tão fácil, tão sutil nós querer impor a nossa ideia, nós querer impor a nossa opinião. E isso é muito da mulher na essência masculina. Porque a mulher muito masculina, ela tem que impor a opinião dela. Ela tem que competir com o marido dela. E enquanto o marido não cede, ela não para de falar. Então, assim, é como se fosse aquela mulher que é a dona da verdade. É ela que sabe tudo e ponto final. Só que isso, na verdade, muitas vezes o marido, ele se cala para não criar confusão. Porque o homem, ele precisa de paz para viver. E nós somos como se fosse o porto seguro deles. Ele pode estar assim, atribulado, atarefado, cheio de problema lá fora, de mil coisas para fazer. Mas quando ele chega dentro de casa, o que ele busca? Refúgio, descanso. Ele busca essa paz. Então, primeira dica, evite as discussões. Muitas vezes, nós precisamos ser sábias para escolher o silêncio, ao invés de muitas palavras. Muitas vezes, as palavras ditas na hora errada, vai o quê? Não vai edificar. Vai trazer confusão, vai trazer afastamento, vai trazer brigas. Então, escolha o silêncio. Para você ter paz,
a paz sim mora no silêncio. Né? Talvez aconteceu uma situação com o teu filho, não tá passando por alguma dificuldade. Você não sabe quantas lutas o teu marido talvez está enfrentando lá fora. E você pode falar, mas eu também estou enfrentando lutas. Mas, mulheres, olhe bem para mim. Nós devemos depositar as nossas lutas, os nossos desânimos, as nossas tristezas, dificuldades aos pés do Senhor. É ali, é no nosso momento de devocional, onde nós vamos parar tudo e nós vamos escrever, nós vamos falar tudo aquilo que está roubando a nossa paz. E ali o Senhor, Ele é fiel e justo para responder todas as nossas orações sinceras. Quando eu o busco de todo o coração, Ele nos responde. Então, assim, como eu falei, se você não tem uma amiga que você possa abrir o teu coração, uma pessoa da tua confiança, leve aos pés do Senhor. Busque primeiro em oração ali, entregue para Ele, porque nós temos mania, muitas vezes, de procurar uma pessoa para falar, para procurar uma pessoa, sem buscar a ajuda de Deus em oração. Então, precisamos nós orar e entregar a Deus as nossas preocupações. O que seria o ideal? O ideal seria ter momentos de oração com o marido a dois, né? Ali junto, buscando na intimidade, ajoelhados, prostrados. Mas a gente sabe que esse é o ideal, mas muitas vezes não é a realidade de muitas mulheres aqui. E eu entendo isso. Por isso que eu estou falando assim, para você ter uma intimidade primeiro você, para depois você conduzir o teu esposo a orar junto, a ter tempo de qualidade juntos. Porque a mulheres, entendam uma coisa, por favor, nós somos mulheres muito mais inteligentes do que os homens. Só que nós precisamos, como que eu vou colocar assim? Nós precisamos saber viver essa inteligência, conduzir o nosso marido, mas com sabedoria. Não manipulando ele. Porque muitas mulheres conseguem o que elas querem, tudo que elas querem, manipulando. E isso não vai trazer edificação. Isso não é conduzir o casamento com sabedoria. Entende? Então, assim, com sabedoria você consegue conduzir o seu esposo para os lugares que você acredita que é o ideal para o teu casamento. Vamos lá. A paciência. Quantas mulheres aqui precisam da paciência no dia a dia? Eu preciso. Todos os dias ser paciente. Porque a gente acorda, muitas coisas, muitas tarefas no dia a dia para fazer. E você imagine se é uma mulher que acorda gritando, atribulada, atrasada, como que vai passar o dia? De que forma essa mulher vai ter paciência? Não vai conseguir. Então, é preciso você acordar de forma leve, feliz, calma. De que forma, Dani? Acorda de manhã, senta na cama. Eu vou dar aqui 2 dicas práticas para você ter essa paciência para depois respingar no teu casamento, nos teus filhos, na tua casa. Acorda de manhã, o despertador ali despertou. Você vai fazer o quê? Você vai sentar na tua cama. Senta na tua cama, respira fundo 3 vezes e após você respirar, você vai agradecer. Fale no mínimo 3 gratidão. E aí você vai agradecer. Senhor, eu sou grata por esse dia, eu sou grata pelo meu marido, eu sou grata pela minha casa, eu sou grata pela minha cama quentinha, eu sou grata pelas tuas misericórdias que se renovam. E aí você diz assim, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Você já vai estar entregando todo o teu fardo, a tua ansiedade ali, antes de você levantar da cama. Façam isso, mulheres, depois me contem se vocês não vão acordar mais pacientes. Mesmo ali sentado. Outra dica prática. Tome em jejum, no mínimo, 600 ml de água. No mínimo. Vai fazer bem para o teu intestino,
pro teu cabelo, para tuas unhas, pro teu corpo, para tudo. Então assim, eu esqueço. Leve como um estilo de vida. Abandone toda a historinha de falar que não consegue, que esquece, e tenha como um estilo de vida. Já deixa a tua garrafinha ali com 600 ml de manhã, ali do lado da tua cama. Eu não tenho tempo. Acorda uns minutos antes. Porque se você não priorizar ter a paciência, você não vai ser paciente. Não adianta. Se você acordar cansada, atribulada, você já vai estar irritada. E como que uma mulher irritada vai conseguir viver paciente durante o dia? Não tem como, gente. É impossível. Toma ali. Não consigo. Toma uns pouquinho, né? Toma uns pouquinho. Toma água, respira, fala um motivo de gratidão. Entende? Quando você já levanta da cama, você já tá assim com uma frequência paciente, de mansidão, já está conectando com Deus, entende? Porque a vida é decisão, mulheres. Então, assim, façam isso, essas 2 dicas para ver, depois me contem se não vai ter resultado. Porque, assim, você tem que pensar o seguinte, que o casamento, ele também está vivendo um processo de crescimento. E assim, muitas vezes, você está numa fase e teu esposo está em outra fase. E para quem que muitas vezes tem que ter paciência no casamento? É a mulher. É da feminilidade, é da mulher feminina ser paciente. É característica de nós mulheres ser pacientes. Então, assim, não tem como você querer cobrar do teu marido algo que talvez você não faça primeiro. Entende? Outra coisa que ajuda muito a paciência no dia a dia. Quando o marido talvez fala algo que você não gosta, fala algo que te desagrade, fala algo que você se irrita, não responda na hora, Respira fundo. A respiração, ela faz você oxigenar o teu cérebro e aí você já vai conseguir dar uma outra resposta. A respiração nos ensina até que nós, muitas vezes, não vamos dar a resposta. Nós vamos ficar em silêncio. Então, para você ter essa paciência prática no dia a dia, você precisa decidir buscar essa paciência. Não tem um passe de mágica, hoje eu vou ser paciente. Não. Precisa você ser sábia para você viver esses passos que eu te falei, que vai te ajudar muito, mulher. Tá? Outra coisa, aqui a Bíblia fala da benignidade, que seria o quê? A gentileza. Você ser gentil com o teu marido. Assim, nós mulheres precisamos entender que nós precisamos ser educadas com o nosso marido. E de que forma? No dia a dia. Assim, depois que eu comecei a estudar, que já faz um bom tempo que eu estou estudando sobre casamento, relacionamento, eu tenho só observado muitos casais e como eu tenho visto as mulheres sendo mal educadas, grosseiras, ríspidas. Olha, situações assim de chegar em restaurante e além da mulher pedir o garçom para vir à mesa, ela escolhe, ela que sabe o cardápio, nem pergunta ao marido. E se ele teve um assim que eu vi que ele perguntou, ela deixa que eu escolho. Grosseira, mal educada, ríspida. Que unidade tem esse casamento? Que fluidez tem esse casamento? E aí você pode falar assim, mas o meu marido isso, meu marido aquilo. Eu vou trazer aqui sempre para nós mulheres a autorresponsabilidade. Precisamos ser responsáveis pelas nossas vidas e as nossas atitudes. Eu sou responsável pela minha vida. E você é responsável pela tua. Nós, mulheres, não somos vítimas de nada e de ninguém. O que acontece com nós é que, assim, nós precisamos reconhecer o nosso erro. Então, a gentileza, nós precisamos surpreender, ao invés de ser surpreendida. Em pequenos gestos de cuidados diário. Então, se talvez você tem a mania de gritar, de se irritar, de não servir o seu esposo, comece hoje servindo ele com educação, com respeito. O homem
procura na mulher respeito. A mulher procura no homem segurança. Mulher, se você respeitar o teu marido, acredita em mim, você vai ver o quanto ele vai mudar contigo e o quanto você vai se tornar uma mulher segura. E a mulher segura, ela consegue ter resultados em todas as áreas da vida dela. Mas assim, comece por você. Aquela que acorda primeiro salva a casa toda. Lembra que eu sempre falei aqui para vocês? Outro fruto do Espírito, a bondade. A bondade também, ela é como se fosse a gentileza. É servir ali em momentos de necessidade sem esperar nada em troca. Aconteceu alguma coisa no dia, não sei o que pode ter acontecido, o teu marido te liga. Larga tudo, priorize o teu casamento. Largue tudo que você estiver fazendo e atenda a ligação e veja o que ele precisa. E amor, o que você precisa? Como eu posso te ajudar hoje? O que eu posso fazer para ser bondosa contigo hoje? Sabe, quanto mais a mulher se vulnerabilizar, mais ela vai ser leve, mais ela vai ser feliz, mais ela vai ser contente e mais ela vai fluir na vida. Não tenho medo. Assim, a mulher feminina não é uma mulher fraca. É uma mulher que toma as decisões posicionadas, mas ela sabe que ela vai tomar decisões com verdade, humildade e coragem. Entende? Então, assim, feminilidade não é fraqueza. As mulheres aí fora estão entendendo que ser feminina é ser uma mulher fraca. Tenho que impor. Não. Nós conseguimos tudo aquilo que nós queremos com sabedoria, conduzindo, edificando o nosso casamento. Então, a bondade é praticar no dia a dia pequenos gestos de necessidade que o teu marido precisa, ou até mesmo que ele não precisa, você ser bondosa, ser carinhosa com ele. E aí também servir o teu cônjuge, como você serve as outras pessoas de fora. Nós estamos aqui, mulheres, a serviço da vida. O que eu faço aqui? Por exemplo, esse transbordo que eu faço aqui. Eu estou aqui servindo mulheres. E é isso. Nós mulheres somos feitas por Deus para servir. E por que será que nós não estamos servindo? Porque foi nos contado ideologias aí fora de que servir é ser fraca, de que servir é ser burra, de que servir é se diminuir. Mas o que Deus deixou para nós? O que Maria fez? Maria, quando o anjo Gabriel chegou para ela, eu acredito o seguinte, que a Maria tinha muitos sonhos, tinha muitos planos. Imagina, ela era adolescente. Mas o que ela fez? Ela aceitou obedecer e servir a Deus naquele momento ali. Então é isso que nós precisamos ter, mulheres. Um coração de serva, um coração disponível. Começando por onde? Pelo nosso casamento. Nós precisamos entender de que depois de Deus, o nosso cônjuge é a pessoa mais importante da nossa vida. E assim você vai... nossa, o que eu tenho escutado, vocês não têm noção. Muitas mulheres assim inverteram a questão das prioridades no casamento. E assim, vai até um certo ponto, mas não vai ter um casamento em unidade, que vai fluir, com sabedoria, que vai edificar. Porque tem muitas mulheres que colocaram o quê? A sua mãe no lugar do seu esposo, priorizando a sua mãe. E acontece que não é algo assim que vai trazer benefícios para o casamento. E acaba que as mulheres estão priorizando suas mães e não estão priorizando o seu marido. Só que acreditem em mim, casamento termina por causa disso. E assim, você pode falar, não, Dani, capaz, não termina não. O pecado, o que acontece? Vamos lá colocar um exemplo. Eu não bebo Coca-Cola faz muitos anos na minha vida, muitos anos. Mas se você toma Coca-Cola, não vai te matar no momento, não é mesmo? Você vai indo, assim é o pecado na nossa vida. Assim são as faltas de prioridades. Não vai me matar no mesmo momento. Só que você pense o quanto esse fardo vai pesar para esse homem, em saber que ele não está sendo a prioridade da vida dessa mulher. E vai chegar um momento que ele vai se cansar, até que talvez alguma coisa aí de ruim vai acontecer e não vai fluir o casamento.
Então, assim, a Coca-Cola eu vou tomando. Um gole hoje, um gole de noite, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Ah, não vai me matar. Não, não vai fazer mal. E assim são as nossas atitudes no nosso casamento, mulheres. Guardem isso. Para vocês serem sábias, para edificar. Então, o seu cônjuge precisa, se ele não está, ele precisa ser a tua prioridade. E você precisa comunicar isso a ele. A prioridade de uma mulher é o relacionamento dela com Deus, em segundo lugar é o seu cônjuge. Nós, queira ou não, é essa ordem que Deus nos deixou. Depois é os nossos filhos. Então, assim, mas para eu conseguir, de uma forma saudável, treinar as minhas filhas, por exemplo, eu preciso estar alinhada com o meu marido. Eu preciso estar de acordo com o meu marido. Entendem? Então, assim, a prioridade no casamento, depois que você casa, é o teu cônjuge, é o teu marido. E aí, comunique isso a ele. Eu nem sei por que eu falei isso, mas amém. Vamos deixar o Espírito Santo fluir. E comunique isso a ele. E aí, decida ser bondosa. Vamos lá. Senão eu não consigo terminar a live aqui. A fidelidade. Fidelidade é um fruto do Espírito, né? Então, precisamos ser leais de que forma? Começando com as nossas palavras, atitudes e pensamentos. Nós precisamos demonstrar constância mesmo nos dias difíceis. Lembra que eu falei no início para vocês que nem todos os dias nós vamos estar motivadas, mas todos os dias nós precisamos estar o quê? Disciplinada. Decidir fazer aquilo que precisa ser feito, independentemente do que eu esteja passando. Porque assim, gente, a vida real ela é desafiadora. As circunstâncias vêm e vão. Sejam boas, sejam ruins. Mas e o que eu estou fazendo hoje que vai edificar o meu casamento? Com sabedoria, com propósito. O que eu, enquanto mulher, cabe a mim fazer? Para ter um casamento alinhado, um casamento pleno, um casamento andando em unidade. Se faça essas perguntas, sabe? Sem esperar nada em troca. O que nós precisamos, mulheres, é zerar a expectativa. E eu sei, nós colocamos muitas expectativas no nosso marido. E acaba o quê? Que a gente vai se frustrar. Porque ele é ser humano como nós. O casamento, ele é feito de duas pessoas imperfeitas, cheias de falhas e cheias de defeitos. Então, assim, não tem como eu querer gastar a minha energia. Eu só vou gastar à toa querendo mudar o meu marido. O que eu preciso fazer? Mudar a mim mesma. Então, quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor. Quando eu mudo, tudo se transforma ao meu redor. Entende? Por isso que é importante essa autorresponsabilidade dentro do casamento. Por isso que é importante você ter esses frutos do Espírito bem alinhado dentro de você, para você respingar no teu casamento. Vamos lá. Outra coisa que pega nós mulheres aqui. A mansidão. Nossa, como nós precisamos. Eu preciso de mansidão. Quem mais aí? A mansidão é em todo o tempo. Respira fundo. Eu sou mansa. Vem as circunstâncias ali, eu sou mansa. Vem o problema, repete comigo, eu sou mansa. Então, assim, nós precisamos ser mansa para corrigir, né, as dificuldades da vida com ternura, com leveza e não com dureza, não com rispidez. E quantas mulheres aqui estão sendo grossas, ríspidas com seus maridos e não conseguem ter essa mansidão? Não consegue ser essa mulher leve. Porque quando eu sou mansa, eu sou paciente. E quando eu sou paciente, eu sou uma mulher leve. E a leveza, ela está ligada também com a plenitude de vida. Então, eu só vou... Desculpe que entrou uma ligação. Então, assim, eu só vou conseguir ser uma mulher mansa a partir do momento de que eu estou exercendo a paciência. Vocês estão entendendo que uma está ligada com a outra, esse fruto do Espírito? Eu preciso entender que mesmo em momentos de tensão, porque vai existir, não adianta dizer que não, porque vai existir momentos de tensão, é uma escolha nós decidirmos usar palavras suaves, palavras de sabedoria. E se você não conseguir, mulher, nesse momento de tensão,
Ó, bico fechado, não fale nada, use o silêncio, até passar essa ira, né? A palavra nos ensina que a gente vai nos irar, mas é para não pecar, não é mesmo? Então, assim, nesse momento de ira, vamos escolher o quê? O silêncio. E quando eu escolho o silêncio, sabia que eu estou escolhendo ser mansa? Sabia que quando eu escolho o silêncio, eu estou escolhendo ser sábia, uma mulher sábia? Então, vai ter os momentos de tensão, mas em todo tempo, vamos decidir ser mulheres que vai exalar o bom perfume de Deus dentro da nossa casa. Lembrando que nós mulheres, nós somos o quê? A coluna do nosso lar. E se a coluna cair, tudo vai cair. Se a coluna não estar firme, a casa não vai permanecer, o casamento não vai permanecer. Nós mulheres, nós somos a harmonia do ambiente, nós somos a harmonia do nosso lar, nós somos a harmonia do nosso casamento. Nós mulheres é que estamos designadas por Deus para trazer esses frutos do Espírito dentro da nossa casa. Não que o homem não tenha que ter, ele tem que ter, mas o que eu estou trazendo aqui para nós? A autorresponsabilidade para nós mulheres, né? Nós somos feitas por Deus no 6º dia, depois que Deus fez Adão. E nós somos a mais bela criação de Deus. Repete comigo, mulher. Eu sou a mais bela criação de Deus. E se você tem isso, essa postura firme de ser a mais bela criação de Deus, que atitudes combina com uma mulher que é a mais bela criação de Deus? Será que é uma mulher grossa, ríspida, mal educada, agressiva, murmurona? Será que combina essas atitudes, esses comportamentos com uma mulher a mais bela criação de Deus? Se façam essas perguntas todos os dias para você trazer essa sabedoria para o teu casamento, para você edificar, exalar o teu relacionamento com paz, com mansidão, com domínio próprio, com leveza, com suavidade. São tudo características da mulher feminina. E nós temos o poder de escolha em todo o tempo, mulheres. E aqui, já está quase no final aqui, eu fiz aqui algo só para falar para vocês. Daí você pode me falar assim, eu não sei o que eu posso fazer no dia a dia. Então eu coloquei aqui bem rápido para te dar uma ideia de como você colocar em prática no dia a dia. O amor, por exemplo, você pode colocar em prática elogiando uma vez ao dia o teu marido, ou talvez também mandando uma mensagem surpresa para ele. Amor, eu estou com saudade, estou te esperando. Amor, estou só te falando estou passando para te falar que você é muito importante, especial para mim. Te amo. Uma mensagem de carinho. Entende? Mas sem se preocupar se ele vai te retribuir ou não vai. Sem se preocupar se ele vai ler ou não vai. Sem ser aquela mulher crisenta que fica ali no WhatsApp olhando. Ai, que horas que ele olhou o celular? Qual foi a última vez que ele olhou? Qual a última vez que ele estava online? Isso aí vai trazer peso, amargura pro teu coração. Seja livre, sabe? Tem uma frase, né, que o Pablo Marçal fala e é muito verdade. Vai cuidar da tua vida. Gente, depois que eu entendi, que eu aprendi a cuidar da minha vida, meu Deus, eu sou outra pessoa. Entende? Sou outra pessoa. Eu era essa mulher crisenta, mas assim, hoje eu nem me conheço mais sendo essa mulher. Sabe? Não tem como estar cuidando. Entende? Mãe é que cuida. Mãe é que se preocupa no seguinte, assim, do cuidado. Mas, assim, depois que o homem vira homem adulto, o homem tem que se lascar, tem que se virar na vida. Nem esse cuidado de mãe ele precisa mais. Entende? Então, assim, como é que nós vamos gastar nossa energia à toa? Se preocupar muitas vezes à toa com coisas que não vai edificar. Se eu não tenho controle de nada, o Deus é que tem o controle. Então, o que vai fazer? Manda uma mensagem ali
Prepara algo que o teu marido gosta, não precisa ser todos os dias, mas mulheres no mínimo uma vez na semana. Tenha um tempo para você desfrute com o teu marido. Seja comer algo diferente, seja assistir um filme juntos, seja ter um tempo de qualidade juntos, seja apenas deitar e ficar vocês dois, mas tenha esse tempo de qualidade. Decida ter esse tempo de qualidade. Outra coisa, como a alegria no dia a dia, de que forma que você pode colocar, né? O sorriso, eu falei, daqui a pouco contar alguma coisa engraçada, né? Relembrar algo engraçado que vocês viveram juntos. Você precisa, sim, ser sábia para fazer o teu marido sorrir. Entende? Quando o homem ele chega em casa e ele vê essa mulher leve, essa mulher sorrindo, ele tem muito mais força para guerrear o mundo lá fora. Outra coisa, quando houver desentendimento no dia a dia, escolha a paz, né? Respire paz, viva a paz, decida a paz. Calma, vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Eu tenho essa frase, vai dar tudo certo. E no final vai dar tudo certo mesmo. Vamos com calma, vamos com paz. Paz, vai dar tudo certo, né? E a oração, ela ajuda muito a nós vivermos a paz que excede todo entendimento. Porque vamos lá, mulheres, o mundo lá fora, nós não temos controle de nada do que acontece. De nada, absolutamente nada. Mas no meu mundo interno, eu tenho controle. Eu consigo governar as minhas emoções e as minhas sensações quando eu decido buscar essa paz que excede todo entendimento. Entende? Então, assim, busque a paz, a calmaria, ao invés da briga, da discussão. Outra coisa, a paciência. Eu coloquei aqui um exemplo prático. Quando o cônjuge atrasa, por exemplo. Ou talvez quando ele esqueceu de alguma coisa. Você pediu para ele passar no mercado e ele esqueceu de alguma coisa. Aí você pode exercer a paciência. Se talvez ele atrasou uns 10 minutos, sei lá eu, quanto tempo para chegar em casa, aí é o momento de você exercer a paciência. Quando o teu cônjuge errou com alguma coisa, aí é o momento de nós exercermos a paciência. Quando talvez ele prometeu algo e não cumpriu, aí tem que exercer a paciência. Estão entendendo que é dica prática no dia a dia? E em todo tempo nós temos o poder de escolha? Estão entendendo isso? Mulheres, outra coisa, a gentileza, né? Nós precisamos facilitar o nosso casamento. Nós precisamos facilitar a vida do nosso marido, sabia? Tem mulheres que querem complicar. E tem muitas. Vocês podem achar que não, mas tem muitas mulheres que amam complicar. Que amam, assim, fazer a briga acontecer, fazer a discussão acontecer, fazer o caos se instalar. E nós temos esse poder, mulheres. A mulher consegue, sim, fazer o caos se instalar pelas pequenas atitudes dela no dia a dia. Então, nós temos, assim, que facilitar a gentileza. Precisamos entender que a gentileza é algo da mulher feminina. É algo que Deus deixou para nós, mulheres. Tá? E uma coisa aqui para terminar, que eu já tenho que terminar aqui. A bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, nós precisamos, primeira coisa, ter o controle das críticas desnecessárias. Não fale se não for para edificar. Não existe essa história de crítica construtiva. Isso, mulheres, não existe. Isso é uma mentira, tá? Então, assim, fale apenas algo que edifica. Porque o poder da vida e o poder da morte está na nossa língua. Então, assim, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio começa pelas nossas palavras. Então, você seja sábia o suficiente para você edificar. Outra coisa, mulheres, reafirme o seu compromisso com o seu marido todos os dias, falando para ele que ele é importante, que você ama ele, que você é especial. Não pense assim que você vai estar sendo fraca. Muito pelo contrário, você vai estar sendo vulnerável. E quanto mais vulnerável você for, mais feminina você é. E mais força você vai ter
para conduzir com sabedoria o teu casamento. Amém? Eu tenho que desligar aqui e Deus abençoe vocês, a semana de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa live, desse fruto do Espírito de forma prática. E eu quero deixar um abraço para todas vocês e um beijo e até a próxima. Deus abençoe e vamos viver nossa vida com sabedoria e edificar todos os ambientes os quais nós estivermos. Um beijo, até a próxima!